Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar sobre os cursos de treinamento do CTDE, Centro de Treinamento e Desenvolvimento Empresarial. Ao meu lado, meu pai, Clóvis Polese, e fundador aqui da Expo Supermercados. O objetivo desse vídeo é para vocês conhecerem essas videoaulas e receberem gratuitamente muitas dicas, porque eu vou aproveitar meu pai aqui, que é um especialista há tantos anos, para a gente conversar sobre todos os treinamentos. Vão ter treinamentos de açougue, padaria, hortifruti, atendimento, repositores e muito mais. Se prepare. Mas antes, eu gostaria que meu pai se apresentasse para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Clóvis Polese, fui supermercadista durante 16 anos, sou consultor especialista em supermercados e consumidor assíduo de supermercados. Muito bom, pai. Vamos lá, então vamos aproveitar e quero dicas. O pessoal que está nos assistindo também pede isso. Hoje nós temos essas videoaulas que estão em vários formatos. Um dos formatos em DVD, olha só, 2021 DVD. Ainda existe e é muito utilizado. Por exemplo, lá no seu supermercado, você pode ter uma aula, uma sala de aula para receber os seus funcionários, para eles assistirem. Basta pegar o DVD e colocar e assistir na televisão. Também temos todo esse material super atualizado na nossa plataforma, no nosso site ctde.com.br, e que você também pode assistir no seu celular, no smartphone, tablet ou até mesmo no seu computador. Quantas vezes vocês quiserem, porque o material é muito rico de informação. Vamos lá, vamos começar. Excelência em atendimento em supermercado. O que quer dizer? O título já diz tudo, né, Fabiano? Que todos nós, quando vamos em qualquer lugar, em especial em supermercados, nós queremos ser bem recebidos, com um sorriso, com um cumprimento, das boas-vindas. É isso que não se vê com muita frequência, ou não se vê, na verdade, não se sente isso. Então, o cliente, toda vez que ele é bem recebido, ele automaticamente se sente em casa e, confortavelmente, ele vai pegar o carrinho e fazer mais compras, porque realmente recebeu uma atenção que ele sempre vai valorizar muito mais quem tiver essas atitudes. Pois então, olha só, o supermercado tem a característica do autosserviço. O pessoal vai lá, pega a mercadoria e coloca no carrinho. E o atendimento também é isso. Quando o produto está bem exposto, com os preços legíveis e visíveis, isso é uma forma de atendimento. E o funcionário, quando está lá repondo, e até mesmo nos outros balcões de açougue, padaria, hortifruti, tem esse papel de uma venda consultiva, um sorriso, uma boa tarde. E isso é que não se vê com frequência, Fabiano. Isso eu sempre faço assim questão de enfatizar que o supermercadista que queira crescer, queira assim aumentar as vendas, ele tem que ter essa parte assim importante que todos gostariam de receber, de ter aquilo que o cliente chega para fazer as compras, mas na medida que ele chegar e ver uma exposição com os preços legíveis, visíveis, encontrar produtos de qualidade, de variedades, né? Ele muitas vezes vai lá só por um motivo, que aquela mercadoria, aquele produto que ele queria, tá? Uma boa exposição, se tiver uma promoção melhor ainda. Então, tudo isso compõe aquilo que faz a diferença. Olha só que interessante, aqui no verso dessa videoaula tem uma chamada muito importante. Lembre-se, a razão da existência do supermercado e do seu emprego é a satisfação do total do cliente. Então, isso é muito importante. Vamos continuar aqui. Nós falamos aqui da excelência e atendimento em supermercado, lembrando que toda a descrição dessas videoaulas estão aqui embaixo no YouTube. Clique ali e veja ali a descrição. Vamos lá. Operadora de caixa de supermercado. Outro ponto assim, fora de qualquer pergunta. Observar que ali é que é o problema mais assim, de poder assim, atender o cliente de maneira assim, dar um cumprimento também ao chegar no caixa, né? Essa é uma dica importante, né? Com um sorriso, e a partir daí a operadora de caixa vai registrando as compras. E
nesse ponto é que vai aquilo que é preciso se estabelecer também. Por que não perguntar, você ficou satisfeito, precisa mais algum produto? Então, tudo isso compõe o bom atendimento na operadora de caixa e por também, não devemos esquecer que esse é o momento mais difícil, é a hora de fazer o pagamento. Então, é uma saída assim que vai ficar na mente do consumidor, que ele foi bem atendido, que ele vai voltar com certeza. E a operadora de caixa, o operador de caixa é onde todos os clientes passam. É o que nós desejamos, que o cliente entre na loja e saia com mercadoria e passe no caixa. Então ali é o momento de proximidade. É verdade, é a aproximação assim, aonde o cliente teve a satisfação de encontrar os produtos que ele foi buscar, que ele estava interessado, né? E fecha realmente aquele prazer de ter ido nesse supermercado e vai comentar com certeza, porque a gente percebe que é muito raro isso, encontrar por vezes assim, aquilo que nós falamos há pouco, a excelência em atendimento e fechar assim esse prazer em fazer as compras. Vamos continuar aqui que tem muita videoaula, muitas dicas práticas que vocês vão receber. Logo mais a gente vai entrar na parte dos perecíveis, açougue, padaria, hortifruti. Aí eu quero segurar meu pai aqui para ver o que ele vai comentar com vocês. Certo. Vamos lá, empacotador de supermercado. Empacotador faz parte da equipe da saída de caixas. Quer dizer, ele está assim, como a operadora deve estar assim, bem apresentável, com uniforme, né? Onde ele faz assim o pacote com todo carinho, com todo jeito, para não acontecer dos produtos chegarem em casa danificados, né? Fazer assim, às vezes até uma pergunta, você gostaria de ter os produtos dentro de uma caixa que nós também recomendamos, as caixas de papelão, onde as mercadorias são acondicionadas quando chega do fornecedor, deve-se ter também na saída de caixa. Quantas pessoas gostam de que essa embalagem seja também numa caixa de papelão? Então, o cumprimento, agradecer na saída, né? Volte sempre, né? Se tiver necessidade de levar as compras até o seu veículo, enfim, colocar à disposição. Isso marca a diferença de um supermercado com o outro. Ótimo. E o supermercado de bairro, as lojas de vizinhança de todo o Brasil tem essa característica, essa proximidade com os clientes. Muitas vezes os proprietários conhecem seus clientes pelo nome. Então isso é um diferencial e o atendimento faz toda a diferença. Dando continuidade, repositor. Vejam só a quantidade de informações que tem nessa videoteca, essa coleção completa de treinamento que meu pai desenvolveu. Repositor. Repositor é a pessoa que é responsável para expor bem os produtos, né? Porque o produto bem exposto, o cliente vai ter assim mais disposição de comprar com os preços legíveis, visíveis, né? Os produtos limpos, as gôndolas também limpas, né? Outra coisa importante que eu queria salientar aos repositores, não criar problemas na passagem do consumidor, ou seja, ele deve assim abastecer a gôndola num espaço no máximo de aproveitamento dos corredores de 20%, os outros 80% é do cliente, para ele poder passar e não ficar assim criando uma dificuldade para o que o cliente passe ou crie problema para o consumidor. Então, é importante o repositor, de ter assim a preocupação de ter sempre as gôndolas bem abastecidas, bem organizadas, né? Poder com que não falte produtos e dar atenção também para o cliente, né? Cumprimentar o cliente, se colocar à disposição, se o cliente está um pouco assim perdido, você precisa de alguma coisa. Então, isso é que é um bom atendimento também com o repositor. E esse curso aqui é muito completo. Eu estava revendo, afinal, essas videoaulas está constantemente atualizando ela e é impressionante quando a gente revê. Aqui nesse curso tão completo que é aqui também faz a reposição do açougue, do laticínio, do hortifruti, das mercearias, como você bem comentou, dos produtos de não alimentos. Então é uma videoaula completa, importantíssima aí porque um produto bem exposto vende muito mais.
Vamos continuar aqui. Eu acho que esse DVD, essa videoaula aqui que está disponível em todas as nossas plataformas, vocês vão se encantar, porque faz toda a diferença. Perecíveis. Perecíveis realmente são os produtos que precisam de refrigeração, perfeito? E dentro do estudo do Centro de Treinamento e Desenvolvimento Empresarial, CTDE, constatamos que nas lojas de bairro e de vizinhança representam 60% das vendas totais em média. Em alguns lugares até representam até um pouco mais. Então os perecíveis também fazem a diferença. São produtos que estão assim na mesa do consumidor todo dia. É o pão, é o leite, né? É a carne, são os laticínios, a parte de fiambres, o açougue, né? Que nós há pouco falamos, né? Hortifruti granjeiros. Então são 5 tipos de setores que fazem também a diferença. É o que vai acontecer, a gente sempre comenta. A parte da mercearia, o arroz, o feijão, esses produtos embalados que vêm da indústria, isso não tem diferença de uma loja para outra. Você vai encontrar em qualquer lugar. E muito parecido, porque não tem diferença, a não ser um acondicionamento errado. Mas os perecíveis, sim, tem esse propósito. Um pãozinho com aquele aroma crocante, uma carne bem, o toalete bem feito, bem apresentada, novilho precoce na carne, a parte ali do hortifruti bem abastecido, com alta qualidade, isso que vai diferenciar do supermercado do outro. Então, nós vamos daqui a pouco exatamente falar sobre o que faz a diferença, né, no supermercado, no tocante a cada um desses setores. Então vamos continuar aqui, vamos aproveitar, já vamos passar para o açougue, que eu tenho certeza que vocês que estão nos assistindo estavam interessados em ouvir as dicas. E são dicas valiosas, porque é um setor que representa muito. O açougue representa, em média, 20% da venda total do supermercado. E alguns supermercados que trabalham muito bem, com uma carne assim de qualidade, né, chega até 28% a 30%. Agora, isso vai depender muito da qualidade da carne que chega do frigorífico para o supermercado. E aqui um detalhe importante, né, pessoal? Toda a carne deve conferir a temperatura quando chegar no supermercado, não pode passar de 7 graus, deve ser pesada, quer dizer, deve ser conferida, né? E a partir daí vem aquela questão de poder assim ter a manipulação lá com profissionais, não é simplesmente o nome açougueiro, são profissionais que vão trabalhar com um produto nobre, então tem que ser profissionais que são especialistas em fazer os cortes, né? Criar novidades, fazer uma boa exposição. E também um outro detalhe que eu queria salientar, é preciso também não ficar só com um balcão de atendimento, nós temos que ir para a exposição em balcões de autosserviço, ou seja, o cliente pode escolher, né, o valor que quer comprar, o tipo de carne. E vem aqui um outro ponto também que eu quero chamar a atenção, a frequência de pessoas esperando na fila para comprar. Não é possível isso. Eu entendo que tem um dia que tem muito movimento, ou o cliente está acostumado a comprar carne com aquele atendimento. Mas nós temos que, aos poucos, assim, proporcionar quem está, como sempre, muito apressado, né? Ele tem que fazer as coisas mais rapidamente, né? Ele tem produto de qualidade e não precisa enfrentar a fila para fazer as compras. E volto lá para frente das saídas de caixa, aí também nós temos que ficar preocupados em não ter tanta espera para fazer pagamento, que é a chamada fila. Perfeito. É uma videoaula completíssima, a gente tem um curso, só para vocês terem ideia, mais de 25 horas de treinamento, está na nossa plataforma, vocês vão ter muitas dicas práticas, gestão completa do açougue. Vamos passar para a desossa? Desossa é realmente aquilo que se diz. É preciso ter um profissional, quer dizer, uma pessoa que faz dos cortes aquilo que o cliente quer, com o preço adequado, porque tem a parte da carne onde nós chamamos onde nós não devemos chamar a carne de segunda. Não existe carne de segunda.
Essa é a verdade, a carne de dianteiro, realmente é a carne que tem um preço menor, tem mais osso, e a carne de traseiro. Então, os cortes devem ser assim, bem programados para ter assim uma boa variedade, né, em que o cliente possa ser utilizado de maneira assim que ele achar melhor, em todos os sentidos, né? Peças onde são assim feitas dentro de um ambiente higiênico, né, limpo, né? E poder assim expor nos balcões com temperaturas adequadas a manter esse produto chamado carne, né, dentro das necessidades, ou seja, aquilo que o cliente gosta de comprar e chegar em casa com o produto em perfeitas condições. Perfeito. E é um dos setores que representa um valor muito alto para o supermercado. Os funcionários, os açougueiros também são os que mais têm a maior remuneração. Sim. E, infelizmente, tem a dificuldade de selecionar, qualificar esses profissionais. Então, essa videoaula, esse curso completo, que é a parte de açougue, de isós, vai facilitar muito para o seu mercado, a função de, inclusive até os funcionários já tradicionais, aí, que já têm anos de carreira, aprenderem novas técnicas, poderem mostrar para os seus clientes novos cortes, porque isso valoriza. Se não vender sempre o mesmo corte, às vezes não valoriza aquilo que o nosso empresário quer, né? Aumentar as vendas com lucro. Perfeito. Não, isso é importante que você está falando, Fábio, porque as coisas, o cliente vai assim, comparando o seu supermercado com o que ele, por vezes, está sabendo como é que funciona. Então, você também tem que fazer valer assim, a sua atualização, a sua especialização na área assim, porque dentro do açougue não é só a carne bovina, tem a carne suína, tem a aves, né? Tem os derivados, é uma gama muito grande. Então, aos poucos, é preciso ter essa visão. O dono do supermercado, o próprio gerente, inclusive, tem que ter assim uma visão ampla, né? Para que ele possa ter assim clientes que vêm muitas vezes de outros lugares, de outros bairros, porque ali encontra uma variedade, uma qualidade, uma limpeza, né? Aquilo que todos nós queremos. Então, fica aí a sugestão e as dicas valiosas aí do Clóvis. Então, vamos continuar aqui com a videoaula Padaria. Padaria é outro setor que também tem o potencial de trazer pelo menos 2 vezes ao dia, pelo menos, de manhã para o café da manhã e no final da tarde. É o ponto assim que faz também a diferença, é o pão quentinho, né? Aonde o cliente realmente vai, praticamente como você falou aí, mais de uma vez, é o pão da manhã, o pão quentinho da manhã. E aí vem aquilo que nós também queremos salientar, é preciso formar uma equipe também de pessoas assim com um perfil de poder saber da importância que é a padaria. Quer dizer, o pão quentinho em 20 minutos, né, meia hora, quer dizer, saber com que esse produto realmente faz com que o cliente vá ao supermercado, também, como foi no caso do açougue, por motivos assim que nós há pouco falamos do açougue, quer dizer, variedade, exposição, qualidade, né? O preço visível e legível, né? Bom atendimento, né? E também lembrar que a padaria representa em torno de 12% do total das vendas de um supermercado de bairro e de vizinhança, em média, ou seja, tem padarias que vendem muito mais, mas isso tudo vai depender assim do gerente, do proprietário, estabelecer assim o que ele quer apresentar na padaria. Junto com a padaria terá a confeitaria, né? Salgadinhos, por exemplo. Enfim, é uma área espetacular que é preciso explorar mais. Inclusive, tem muitos supermercados que ele acaba crescendo em função das encomendas. Afinal, a confeitaria ali é um serviço extra que dá um lucro, né? Vender só pão francês, eu acho que não dá tanto lucro. É verdade. E aqui você fez essa lembrança, enfim, por que não colocar um cartaz? Aceitamos encomendas, né? Colocar o WhatsApp, quer dizer, quantos aniversários, quantas festas podem acontecer com os seus produtos na padaria. Já aproveita e já compra o restante da loja aí, né? É o interessante isso do supermercado, que vocês têm que se despertar. O cliente ele vai para fazer aquela compra racional.
com um papelzinho, com a lista. Quando ele entra na sua loja, ele acaba se tornando irracional, vai pelas compras do impulso, é o que a gente defende também. Por isso que a boa exposição é fundamental, mostrar o produto de uma maneira que o cliente se sinta com aquela vontade irresistível de levar. E aí você vai ver o seu lucro aumentar. Perfeito. E isso também, você falou, a boa exposição, com a boa iluminação. Tá? Outra questão também, que é uma área assim que é um pouco difícil, assim, as filas serem assim de menor tamanho, vamos dizer. Então tem que, ao invés de colocar assim aquele cartaz que às vezes a gente vê, fila, não se deve colocar o nome fila, coloca atendimento, tá? Onde o cliente sabe onde é que deve seguir para poder ser atendido. E também uma outra dica, pessoal, principalmente na área da confeitaria, ou da fiambreria também, que são os fiambres, né? É de colocar o preço não por quilo, ou seja, se o queijo, por exemplo, é R$40 o quilo, que assusta um pouquinho, né, o cliente. Então, colocar R$4 a cada 100 gramas. Quer dizer, se estabelece assim que aquilo que é um preço já menor, né? Ele cria uma imaginação, né? Que é mais barato do que falar R$40, perfeito? Ótimo, ótima dica. Inclusive, essas dicas e outras você vai encontrar aqui na próxima videoaula que nós vamos falar. Fiambreria, laticínios e congelados. Também, isso representa em torno de 6% na área de fiambreria, tá? E aqui também nós recomendamos, né, que aos poucos vai se transformando também a exposição em autosserviço. Porque é muito assim, muitas vezes assim, o espaço de balcões é muito limitado. Então, o autosserviço, ele torna-se muito mais prático, o supermercadista pode comprar dos frigoríficos ou dos fornecedores já embalados, uma variedade maior, com qualidade melhor, isso eu vejo isso como consumidor, né? Então, tudo isso é preciso também ter equipamentos adequados para ter os produtos de fiambreria, né? Também com autosserviço. O autosserviço até nessa parte da fiambreria é muito interessante, que ele aumenta o teu poder de apresentação, porque você pode utilizar as gancheiras e aumenta o volume para cima, que muitas vezes o balcão refrigerado fica deitado e não tem a área total. Muito legal. A parte de laticínios. Laticínios é aquele freezer, né? Onde é colocados os produtos como iogurte, né? Requeijão, os derivados de leite, né? Embutidos, inclusive, como salsichas, né? Tudo isso vai nos balcões, que representam em torno de 12% também nas vendas em supermercados, pequenos e médios supermercados de bairro e de vizinhança, e que também está crescendo a venda desses produtos, que são produtos assim bastante acessíveis, né? E que podem traduzir assim em maiores assim visitas de supermercados em função dos laticínios. Visitas de clientes exatamente, visitas de clientes no supermercado. Perfeito, isso aqui é muito importante, até vou aproveitar aqui vocês reforçar, aqui na descrição no canal do YouTube vocês vão ter tudo que é tratado nessas videoaulas, e chama a atenção uma coisa muito importante: quando você trabalha com perecíveis, está recebendo a compra, recepção e armazenamento. Tem que ter câmeras frigoríficas bem com a manutenção sempre em dia, mantendo sempre a qualidade. Aqui eu não posso deixar de salientar uma situação muito importante. São produtos perecíveis. Então, é preciso que na hora que chegue esses produtos, devem ser conferidos assim, além do preço que foi feito a compra, incluindo a parte assim da padaria, da confeitaria, enfim, tá? A data de validade. Porque muitas vezes pode acontecer que venha uma oferta de um fornecedor, mas a data já está se aproximando do vencimento. Quer dizer, se tem uma data de vencimento de 30 dias, talvez venha com 15, 20 dias. O que vai acontecer? Você vai ter um produto que não tem condições de ser colocado na vitrine, quer dizer, no expositor, porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece que os teus produtos
que estão vencidos não têm condições de ser comercializados. Então, é importante quem recebe lá no depósito, né, de ter esses cuidados que há pouco nós colocamos. E também ir para a balança. Muitas coisas que às vezes, aquela caixa, por exemplo, assim, que vem com embalagens de salsichas, enfim, é preciso colocar na balança. Mas principalmente a questão da data de validade. Vamos lá, então agora falando em validade, vamos falar de um setor que tem o maior índice de quebra e também é muito perecível, que é o hortifruti. Em cima do hortifruti fizemos 2 videoaulas e também o material, são mais de 20 horas de treinamento na nossa plataforma no CTDA. Vamos falar um pouquinho do hortifruti, porque o tema é completíssimo, dá para fazer uma live sobre esse tema de hortifruti. O hortifruti Grangeiros também é uma área assim que faz a diferença. Nós não cansamos de dizer essa palavra, faz a diferença, por diversos motivos. Primeiro, é preciso ter assim uma pessoa capacitada para gerenciar esse setor, como nas outras áreas, mas esse é muito mais assim preocupante, porque os hortifrutis grangeiros podem ser comprados pelos supermercados nas centrais de abastecimento, as chamadas CEASAs. Então, ele tem o quê? A percepção de saber assim que é melhor comprar com qualidade do que ou por preço. Se tiver qualidade e preço, é melhor. Agora, é preciso também dizer uma outra observação, uma dica. Banana, mamão, próprio morango, tá? É preciso comprar assim, o tomate também, é preciso comprar ele mais verde do que maduro, porque ele tem condições de ficar assim exposto de um tempo maior quando ele estiver assim mais verde do que maduro. Agora, na medida que chegar uma caixa de mamão, por exemplo, e o mamão já está assim maduro, se ele não for vendido naquele dia ou no outro dia, ele vai para o lixo. Assim é o tomate, assim é o morango, né? E tudo isso aí é preciso se ter que a percepção é o seguinte: é preciso ter a qualidade, a quantidade que deve ser exposta para ser vendida, e também voltamos àquela questão: ao chegar ao depósito, a balança tem que ser usada, não é só para enfeite. Então, porque muitas vezes as embalagens das centrais onde são compradas, ela não vem lacrada, ela vem solta. Então, será que tem, na hora de fazer as compras, tem que saber quanto é que custa por quilo, porque vocês vão vender por quilo. Então, é preciso ter esse cuidado. Quer dizer, o saco de batata, por exemplo, normalmente é 50 quilos, mas vai conferir, ela vai chegar, muitas vezes, com 48 quilos. Quer dizer, isso é prejuízo. Então, é preciso ter essa observação, para que não haja aquela necessidade daqui a pouco assim, chegar e informar o fornecedor que lá no fundo da caixa de tomate, né, do mamão, os produtos já estavam passados. Então é preciso ter assim, bons fornecedores lá na central de CEASA, né? E o comprador tem que estar atento a isso, assim como quem recebe. E essa videoaula também, esse conteúdo é muito amplo, né, e vem responder algumas dúvidas comuns. Normalmente o setor supermercadista se preocupa aonde expor o hortifruti. Então ficou aquela dúvida: será que é na entrada da loja, no meio da loja, no fundo da loja, aonde eu devo? E o curso aqui deixa bem claro as sugestões, as vantagens e desvantagens em cada um dos casos. Outra coisa muito importante: o hortifruti é lindo. Uma loja com uma boa exposição faz o ambiente ficar muito mais acolhedor, muito mais orgânico, né? Então, falando em orgânico, está crescendo bastante. E as videoaulas falam isso. Vamos passar para o próximo? Vamos. Vamos lá. Promotor de vendas. Então, vamos falar sobre esse profissional que vai na sua loja, muitas vezes através dos nossos queridos fornecedores, que são fundamentais. Promotor de vendas, não. Ele tem a maneira assim de ter uma visão de que o produto assim deve ser colocado em lugares, em setores, né, bem expostos, né, com o preço, um cartaz sem esconder o produto, né, e poder assim também trabalhar com produtos de qualidade
e ter um período de validade dessa oferta, né? Agora, tudo isso é preciso assim ter assim o supermercadista com o comprador e o fornecedor estabelecer condições especiais para isso, para que ele possa assim chamar o cliente em função das promoções. E o promotor de vendas, que são os fornecedores que oferecem ao supermercadista, é uma parceria excelente, porque eles vêm realmente com um material específico, né? Com uma maneira assim de apelo para que o cliente possa ser atraído, né? Então, o promotor de vendas é uma parceria indispensável junto ao fornecedor. Então, vamos aproveitar aqui, muitas vezes o supermercadista de bairro pequeno, micro, pequeno, médio, às vezes ele vê uma oportunidade no fornecedor dele expor cartazes, adesivar a loja, dar boné para os funcionários, roupas. Até que ponto é interessante eu, o supermercadista, deixar a indústria utilizar o meu espaço, a próprio freezer, gôndolas, tem gôndolas especiais, ponta de gôndola que o próprio fornecedor oferece. Isso é vantajoso, liberar isso para qualquer fornecedor? Ótima pergunta, Fabiano. Eu diria assim, nós temos que ter assim consciência de que o supermercado deve ter um layout com o objetivo de vender mais. Então tem que seguir assim aquilo que está projetado. E se o fornecedor tiver interesse de colocar seu produto de qualidade, ou fazer assim visitas frequentes, seguir aquelas estratégias de merchandising, né? De colocar os cartazes, colocar as réguas no seu setor, utilizar seu espaço, exposição verticalizada, colocar algum material que chame a atenção, quer dizer, junto com o gerente, é preciso ter essa forma assim de ser interessante para todos, para o cliente que vai verificar a boa exposição, para o supermercado que vai vender mais e, consequentemente, o fornecedor vai ficar satisfeito que as vendas vão crescer em função do trabalho do seu promotor. Ótimo, então fica aí a dica, tá? Até aproveitando, como meu pai comentou, a questão do layout, você encontra nesse livro, que está indo para a 2ª edição logo mais, já está sendo atualizado, Sucesso de Venda, Construção e Montagem de Supermercado. Nesse livro, meu pai coloca 3 layouts como sugestão para vocês aplicarem na sua loja. Os 3 layouts que eu falo como sugestão são 3 tamanhos, tá? Porque o layout, como meu pai sempre trabalha muito bem com isso, é a questão assim, fazer com que o consumidor entre na sua loja e consuma muito mais. E aí tem algumas técnicas aí de persuasão, por que o cliente faz determinada ordem e tudo mais. Bom, vocês lendo o livro, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer e vão faturar muito mais. Vamos lá, uma videoaula que estamos finalizando aqui, ó, comunicação visual. É outro fator que faz a diferença, né? Desde a fachada, a sinalização dos corredores, ali indicando onde é que está o açougue, a padaria, os hortifruti, né? Apelos assim, inclusive já na entrada alguma mensagem, né? Então, por exemplo, por que não uma mensagem de dizer assim, que bom que você veio. Então, tudo isso, né, da comunicação, ela dá uma diferença. Agora, é preciso ter o seguinte, pessoal, a apresentação é fundamental, não só na mensagem, como assim na apresentação da caligrafia, vamos dizer, dos números, né, do material. Isso aí expõe assim aqui um cartão de visita. Se não tiver assim um formato que dê assim uma qualidade, isso vai representar, né, que muitas vezes cria-se uma facilidade. Vamos fazer um cartaz aqui na corrida. Os números não saem como devem ser. O português muitas vezes não anda como deve ser feito. Então, cartazes de preços não devem esconder o produto na sua promoção, né? Outra coisa, pode-se utilizar uns cartazes de ofertas de tamanho grande na vitrine, não mais do que 6, para não haver a poluição. Então, tem uma série de fatores que podem, assim, facilitar a que o cliente tenha, se perceba o que ele está buscando, o que ele está querendo.
A comunicação visual é muito interessante, que eu falo com muitos proprietários de supermercados e é quase unanimidade, que é fazer bonito e fazer feio dá o mesmo trabalho e o mesmo investimento. Então, muitas vezes o supermercadista, por sua vontade, por sua falta de experiência, ele faz algo que no final não sai perfeito. Então, é bom ter ideias. E aqui, essa videoaula, assim como outros cursos que nós temos, só para você ter ideia, nós temos um curso que é muito vendido, que se chama Layout de Supermercado, que ele fala sobre todas essas questões, acompanha o livro também e desperta isso. A questão da boa exposição, da comunicação visual, do próprio layout. E mais, tudo isso que nós estamos comentando com as videoaulas é para aumentar as vendas e fazer com que o supermercado, com essa utilização dessas informações, de centenas de dicas que estão aí, que sirva para todos os seus funcionários. Não é porque a pessoa é empacotadora ou ela trabalha na reposição, ou repositor, que fique só nesse espaço. É passar essas videoaulas para todos, porque daqui a pouco pode acontecer, dentro dessa equipe, alguns talentos, algumas pessoas que estão lá um pouco esquecidas ou barradas, né? Então, ela começa a salientar, porque o que se percebe, já aproveitando, Fabiano, que há uma dificuldade de encontrar pessoas que queiram trabalhar em supermercados. Por quê? Porque o salário, eu gostaria que fosse bem maior. Porque tem que trabalhar no domingo, sábado, domingo e feriado. Porque tem que ficar assim, muito restrito aquilo. Não, é preciso dar oportunidades a todos, né, que tenham assim, talentos que estão lá e possam ser utilizados para outras funções. Então, dá oportunidade, porque você dá motivação, porque a qualificação é fundamental e indispensável. Fantástico. Então, comunicação visual, fica a dica para vocês, um material incrível. E vamos agora ir para uma parte mais polêmica, mas muito dentro da nossa realidade, infelizmente. Furtos e assaltos em supermercado. Gestão operacional na prevenção e combate. Isso aí é uma situação complicada, como você mesmo comentou aí. Então é preciso assim, ter assim, o cuidado, né, acima de tudo, quem vai fazer a segurança. Porque pode ser uma empresa de segurança contratada ou terceirizada, ou formar uma equipe, né, dentro do supermercado. Porque o cliente, ele é uma pessoa assim que está lá e que deve ser conservada. Então, muitas vezes, se não tiver um treinamento, um cuidado em situações que pode acontecer, né, de querer não pagar um produto, ou enfim, então tem que ter muito cuidado com isso. Nós não podemos assim levar a coisa assim à força, né? Então, esse primeiro ponto é esse. Segundo, porque não tem ter câmeras de vigilância, né, de poder assim dar um aspecto assim de uma observação que muitas vezes a pessoa, tanto o público interno e externo. Então não é só... A prevenção é melhor. A prevenção é melhor, exatamente, para todos. Desde do depósito, né? Tudo isso representa assim aquilo que nós percebemos que também pode acontecer lá no estacionamento. Lá também tem que ter uma segurança, não? Um setor que representa assim, a tranquilidade ou a intranquilidade do cliente chegar. Então, isso, quanto a assaltos, né, e roubos, infelizmente, está em todos os lugares. E não tem outra maneira de se prevenir. Prevenir de que maneira? Estabelecer assim, uma equipe que cuide de setores, né, que tenha circulação interna, na parte externa, enfim, ter assim o cuidado em todos os sentidos. E essa videoaula vai facilitar muito para vocês, porque vocês vão poder, junto, você o proprietário, entender várias coisas e poder aplicar, e mesmo a sua equipe, a sua gerência e seus funcionários para saber como agir em determinadas situações. Vamos lá agora um tema mais leve e muito querido, os nossos queridos proprietários. Nós fizemos uma videoaula exclusiva para os proprietários e para os gerentes, aqueles que lideram a loja. Vamos comentar um pouquinho e até comenta assim, como alcançar sucesso com supermercados de bairro e vizinhança.
O sucesso começa com aqueles princípios de administração, de gestão, né? Que é planejamento, organização, coordenação e controle. E no planejamento, o proprietário tem que ter, assim, vamos estabelecer, ele vai começar com o supermercado, ele tem que planejar a localização da loja, né? Como é que vai ser o layout, o que ele pretende, qual a disposição financeira, como é que vai montar os setores, né? Que aqui nós temos que incluir o RH, né? Recursos humanos, formar uma equipe assim, unida, integrada, qualificada, né? Tem que saber recrutar, selecionar, quer dizer, tudo isso aí é fundamental para que ele alcance o sucesso. Não é simplesmente, não, eu vou fazer, mas depende de muitos fatores, né? Começando, com certeza, a localização, o prédio em si, né? A distribuição, o layout, quer dizer, tem uma série de situações. E o proprietário, ele tem que se dar conta que dentro do supermercado não é só uma empresa. Ele tem uma empresa chamada açougue, a padaria, a fiambreria, laticínios e hortifruti granjeiros. Então, 5 empresas dentro do seu negócio, que tem que ter pessoas que trabalham, que estejam satisfeitos, que dê resultados, né? Que atinja as metas, né? E cresça. Então é preciso ter tudo isso antes de começar com o supermercado. E quem estiver realmente assim, já funcionando, ele tem que fazer uma autoavaliação. Então é preciso isso, não é simplesmente levar a coisa achando que, eu sei, eu não tenho problema. Ele tem situações, porque o cliente cada vez mais exigente, né? Ele está mais assim, acompanhando a evolução dos concorrentes que estão chegando próximo ao seu supermercado. Então, em todos os tipos de concorrentes, seja de redes nacionais e internacionais, né? Redes estaduais, enfim, da sua cidade. Então, você tem que estar organizado dentro desse plano que nós colocamos, né? É importante. E é importante também, além dessas várias dicas, lembrar que o proprietário merece suas férias, merece seu lucro, merece ter uma vida, uma família. Então, tem muitas dicas práticas. Vamos lá agora para reforma e ampliação de supermercado. Então, depois de todas essas videoaulas, todo esse treinamento, você daqui a pouco diz, meu objetivo agora é reformar, ampliar minha loja, abrir uma filial, crescer, expandir. O que se trata isso aqui? Bem, tanto a reforma como a construção, pessoal, eu não tenho dúvida de dizer o seguinte: vocês têm que ter uma assessoria, uma consultoria de empresa, de pessoas que conhecem, que têm experiência, que são assim, conhecem o ramo de supermercado. Porque muitas vezes acontece o seguinte: o proprietário ele tem muitas preocupações e não fica nos detalhes. Tá? E sempre comento isso e vou repetir, se me permite, quem ainda não ouviu isso: o supermercado é feito de detalhes, mas é um caminhão de detalhes. Então, é preciso, assim, uma assessoria que não tenho dúvida de que sempre que for contratado uma empresa com experiência, que conhece, vai ser, assim, um ótimo negócio em si. Quer dizer, não pode parecer assim, mas vai ter um custo. Não é um custo, é um investimento. E é um valor que representa um mínimo do mínimo daquilo que pode acontecer se você não tiver uma boa orientação. É a mesma coisa quando você vai fazer a sua casa, ou a mesma coisa quando você precisa alguma coisa para a saúde, ao invés de ir como é que se diz, um quebra-galho, você deve ir num especialista naquela área, né, que você precisa para a sua saúde, assim como a saúde da empresa. Então, a consultoria para supermercados também é fundamental para crescer e
e se manter. É importante lembrar que a nossa empresa, o Centro de Treinamento e Desenvolvimento Empresarial, desde 1995, ela presta esse serviço com excelência, trabalhando todo o Brasil, com todos os portes de supermercados. Inclusive para aqueles que ainda nem pensam em ter supermercado. Pensam, mas ainda não têm os supermercados, estão avaliando. Então, é comum meu pai ir na cidade, ou até mesmo hoje, através dos recursos da internet, dar suas observações, se vale a pena investir em determinada área, qual é o tipo de cliente que você pretende atender e se é interessante, o que você deve ser feito, porque o que acontece? Quem tem uma bagagem que nem o meu pai, que tem mais de 50 anos aí nesse ramo, aí trabalhando, tanto como empresário, como consumidor, como especialista, conversando diariamente e trabalhando diariamente com o supermercado, ele tem dicas valiosas para colocar no seu negócio. Então, quando você for fazer um investimento, entre em contato conosco, a gente vai ter o maior prazer de apresentar uma proposta, mostrar para vocês os benefícios que tem de um supermercado e, claro, os desafios, que é tão importante também saber, não é só de flores e de rosas que o empresário vive. É porque, veja bem, você que está nos dando essa oportunidade de falar com você, dessa audiência, toda vez que você vai começar qualquer negócio, né? Nós vamos falar em supermercado, você tem que ter assim conhecimentos, informações para saber o que é preciso ser feito para você não entrar no supermercado e em 30, 60 dias perder dinheiro. Quer dizer, então é preciso ter assim um assessoramento, um acompanhamento, e da nossa parte nós fizemos isso com o maior prazer, porque nós queremos que você cresça, se mantenha, né? Em especial lojas de bairro e de vizinhança, né? Que pode ser feito com uma visita, né? Técnica, né? De determinado tempo, ou tanto a distância como presencial. Enfim, tudo isso é importantíssimo você se dar conta para quem quer começar e quem está já na sua atividade. Lembrando que todos os nossos contatos estão aqui, né, na descrição do YouTube, e também a gente agradece, quero até finalizar aqui esse vídeo, deixar o nosso contato à disposição para vocês falarem conosco no momento que vocês acharem interessante. Todas essas videoaulas estão à disposição no nosso canal, você pode comprar a coleção completa ou, se preferir, os cursos específicos. Então, muito obrigado. Nós agradecemos assim e desejamos a todos o maior sucesso que vocês estão procurando e que vão alcançar. Um abração. Até logo mais, pessoal. Muito obrigado.